Hoje nós vamos falar um pouco sobre o ministério do Espírito Santo e o ministério dos anjos. Bom, você já deve ter ouvido falar, entre os anjos e Deus existe hierarquia. Tem anjos que são maiores e tem anjos que são menores, né? Tem anjos querubins, serafins, então todos eles são, como a Bíblia chama, de um exército, o exército do Senhor. E eles estão lá, cada um com a sua obra, não existe competição entre eles, porque são seres santos, conformados com a vontade de Deus, felizes por ocuparem a posição que eles ocupam, ok? Então, isso de competição, de inveja, está fora de questão, ok? E nós temos o Espírito Santo, que é Deus, nós sabemos da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa separada do Pai e do Filho, uma pessoa divina, ok? Então ele é Deus, e ele, entre outras coisas, ele coordena o trabalho dos anjos. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra entre os anjos e o Espírito para nossa salvação. E aí eu vou com aquelas perguntas que eu gosto de fazer. Os anjos são seres religiosos? E você sabe, se você acompanha o canal, já sabe que eu vou responder que não. Eles são seres celestiais que obedecem às ordens de Deus. Em Hebreus 1,14 diz que eles são enviados para a nossa salvação. Aí, de novo, não pense no aspecto religioso. Pense numa forma geral, né? A nossa parte espiritual e toda a nossa vida mental, física, social, como eu já falei, eles querem participar de tudo. É triste que, num país como o Brasil, as pessoas prefiram ouvir falar dos mortos que supostamente estão por aí, andando e ajudando, do que falar dos anjos. Elas não dão muita atenção ao ministério dos anjos, elas não têm interesse no ministério dos anjos quando nós queremos falar sobre o assunto. Elas demonstram uma insatisfação, uma negligência, até ignorância sobre o assunto, e com isso elas ficam totalmente alheias ao assunto. Os anjos de Deus são invisíveis aos nossos olhos, ok? Eles não são invisíveis, são invisíveis aos nossos olhos, e eles são enviados para nos guiar para aquilo que é correto, para aquilo que é justo, para aquilo que é do desígnio de Deus para a nossa vida. Então eles atuam em nossa vida em todas as áreas. Agora, é importante lembrar que isso é condicional. Nós podemos atrapalhar a obra dos anjos, nós podemos nos afastar da obra deles, não querer ouvir a voz deles, que falam, eles falam com a nossa mente. Quando você está estudando a palavra, os anjos iluminam a sua mente para que você entenda melhor, ok? Então, às vezes a pessoa fala, não, mas isso é obra do Espírito Santo. Veja, quando a Bíblia fala da obra do Espírito Santo, de fazer isso, de revelar a verdade, de revelar o que é pecado, de falar qual é o caminho certo a seguir e o caminho errado a não seguir, o Espírito Santo, eu vou repetir, ele está ali como um coordenador. Deus quer o desenvolvimento dos anjos, porque eles não são plenos. Só Deus é completo e pleno. Só Deus não tem mais o que se desenvolver e aprender. Os anjos estão em desenvolvimento. Então, eles têm uma obra que é colaborar conosco para que eles também possam se desenvolver. E nós, seguindo essa mesma linha de pensamento, somos enviados por Deus a levar o Evangelho às pessoas para que nós também participemos desse desenvolvimento, que haja progresso em nossa vida espiritual, nossa vida mental, e nós possamos crescer como seres que seguem a Deus, que obedecem a Deus. Quando os anjos chegam, eles são limitados.
quando eles encontram um limite, uma resistência das obras das trevas, onde se faz necessário algo maior, mais forte, então aí sim o Espírito Santo atua. Aí ele, o próprio, entra em atuação. Então, nós temos que ter a nossa mente voltada para as coisas de Deus, voltada para aquilo que é puro, para aquilo que é justo, porque quando nós queremos essas bênçãos, queremos a presença dos anjos, por exemplo, em nosso lar, mas nós, através dos nossos atos, colocamos os anjos para fora, expulsamos os anjos, então aí eles não podem atuar. Como que nós colocamos os anjos para fora de casa? Bom, uma das formas é a briga entre a família. Aquela briga, aquela gritaria, um querendo passar por cima do outro, e essas coisas, por exemplo, afastam os anjos de Deus do local. Eles não ficam em lugar de desarmonia. Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Briga é um exemplo. O que nós assistimos na TV, o que nós ouvimos no rádio, hoje no celular, que nós ouvimos música no celular e coisas assim, e também muitas outras coisas, né, que entram pelos nossos ouvidos, como as fofocas, que muitas vezes nós temos prazer. Esse tipo de coisa, de maldade, de malícia, afastam, eles neutralizam o trabalho dos anjos na nossa vida. Por isso, vou repetir, nós temos que estar em sintonia com eles, temos que colaborar com eles. E eu repito, os anjos se comunicam com a nossa mente. E alguns casos, aí quando a pessoa está muito próxima de Deus, no modo geral é assim que acontece, elas chegam até a ver anjos. Mas isso não é para ser um sensacionalismo, ou para que a pessoa fique se gabando, eu vi um anjo. Não, isso é dado com um propósito. Deus, quando ele permite isso, é porque há um propósito especial envolvido, né? Os apóstolos, por exemplo, vamos falar de Pedro, por exemplo, ele estava preso numa cadeia, o anjo veio de madrugada, tirou-o da cadeia, então ele viu, ele pensou até que, a Bíblia diz que ele pensou que estava sonhando, mas não era. O anjo estava literalmente ali com ele, abriu a porta da cadeia, falou para ele sair, mas tem uma coisa bem interessante, depois você pode ler, essa história está em Atos, e o anjo falou 2 vezes para Pedro, pegue o seu manto, né, porque estava frio lá fora, e Pedro deveria sair agasalhado, e o anjo não fez isso por ele. Falou, você pega, você se agasalha, mostrando o cuidado de Deus nos mínimos detalhes por nós, né? E mostrando que nós temos que participar. O anjo abriu a cadeia, que era muito mais difícil, mas colocar o agasalho, vou falar a linguagem de hoje, era uma obra que Pedro podia fazer e ele devia fazer. Agora, esse mesmo anjo que tirou Pedro da prisão, dias depois ele matou Herodes, ok? Um rei muito ímpio, você pode ler a história dele na Bíblia. Ele estava no momento em que ele estava dizendo que ele era Deus, eu sou um Deus, e ele foi exterminado por esse mesmo anjo que tirou Pedro da prisão, para vocês terem ideia da seriedade do assunto. Então nós podemos ter muitos anjos nos protegendo, não é só um. Nós falamos muitas vezes o anjo da guarda no singular, mas muitas vezes nós somos guardados por mais do que isso, muito mais, né? Nós não sabemos, nós não podemos pôr limites às coisas de Deus. Jesus disse para Pedro, quando Pedro cortou a orelha do soldado romano lá no Getsemane, na verdade o soldado era do templo, né, não romano, e Jesus falou, mas Pedro, o que você está fazendo? Você acha que se eu precisasse de ajuda, eu não poderia chamar 12 legiões de anjos para me proteger? Então veja, 12 legiões dá mais de 60.000 anjos, e Jesus falou que ele podia chamar e eles viriam ali para protegê-lo
né? Jesus teve sua vida inteira guiada, especialmente acompanhada por 2 anjos. Especialmente, vocês podem ver, logo que ele subiu ao céu, esses 2 anjos apareceram aos discípulos para anunciar que aquele Jesus que estava indo embora, um dia voltaria. E é essa a nossa fé. Cremos que Jesus voltará. Então, nós temos que entender a obra do Espírito Santo e a obra dos anjos em nosso favor. Nós temos que colaborar com essa obra. Nós não podemos ficar resistindo e se apegando ao pecado de tal forma, de práticas erradas, sendo desonesto, sendo... Você sabe tudo que é ruim. Tudo que afasta de Deus vai nos afastar dos anjos, em primeiro lugar, porque eles é que estão aqui mais próximos de nós, porque eles têm uma obra a ser feita por nós e em nós, ok? Então, que nós possamos levar esses assuntos a sério e parar de querer que espíritos dos mortos estejam nos guardando e nos acompanhando. A pessoa fala, eu sinto que a minha mãezinha que morreu está sempre comigo. Olha, isso não é bíblico, aliás, isso é antibíblico, isso não vem de Deus, ok? Os mortos estão descansando, a Bíblia é muito clara em falar disso. Isso é uma mentira satânica que deve ser, a qualquer custo, ser desfeita. Rompa com essa ideia, jogue fora essa ideia. Isso não vem de Deus, isso é ofensivo a Deus. Ok? Se você ainda tem dúvida, veja outros vídeos que nós falamos sobre esses assuntos. E tire suas dúvidas, se quiser pode se comunicar conosco aí nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção, esse é um assunto que dá vontade de falar horas sobre ele. Por hoje é só isso. Deixe o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, colabore conosco para que o nosso canal possa crescer, compartilhe esse vídeo com algumas pessoas aí que você conhece, para que elas possam também desfrutar e participar do Ministério dos Anjos.